passarinho aqui que eu nunca vi. O canto dos pássaros. Fala, meus gases nobres, meus rapazes. Bom dia, mais uma aula de Química. JP está na área, está de volta. Hoje vamos trabalhar, né, dando continuidade agora ao conteúdo sobre a teoria das soluções. Tudo tranquilo? Então, olha só, daqui em diante, nós vamos buscar a conhecer melhor como preparar uma solução, o que é uma solução, exemplos de soluções, e depois como preparar em laboratório soluções, e fazer cálculos de concentração destas soluções, que a gente chama por aí de reagentes, de substâncias laboratoriais, e que são precisos conhecer essas informações em rótulos de frascos, dentro de laboratório de química, de farmácia, sabe? Dos produtos que nós utilizamos, essas informações que vêm nos rótulos. E hoje nós vamos, assim, mergulhar neste conteúdo sobre solução e vamos até o final do ano falando de soluções. Então, vai ser um conceito bem fixado, tá? Em relação ao que é uma solução. Beleza? Então, olha só. O que é uma solução? Em palavras. É uma mistura. Olha que top. É uma mistura de duas ou mais... Pode até abrir o microfone e participar na construção, tá? Fica à vontade. De duas ou mais substâncias. Então, você vai estar misturando duas ou mais substâncias. Ó, é uma mistura de duas ou mais substâncias que, no final, resulta apenas em uma fase. Em uma fase. Olha só que conceito. Ou seja, tá? Um sistema homogêneo. Ou seja, um sistema homogêneo. Aí você está pensando, pode ser mistura homogênea? Vale o entendimento também, pode. Um sistema homogêneo. E se é uma fase, muitas das vezes nós vamos falar de monofase. Ou de monofásico, ok? Então, ó, uma fase é mono, duas fases é bi, tri, né? Sistemas com várias fases que muitas das vezes a gente observa a olho nu e precisamos, às vezes, de um microscópio para visualizar aquilo que é tão pequeno, mas que tem condições de separar e de visualizar estas substâncias misturadas. Então, galera, olha aqui, ó. Teoria das soluções. A solução, em resumo, o que vocês estão vendo é isso. Uma mistura, um sistema homogêneo. E que, no final, apresente apenas uma só fase. Algum exemplo, pessoal? Poderia dar algum exemplo? Melhorou, né? Água com sal para fazer um soro, é? Isso. Olha só o exemplo. Olha só o exemplo. Água mais sal de cozinha. Olha só. Água mais sal de cozinha. Ou um soro fisiológico, como colocou. Água mais sal de cozinha. Gente, se você vai preparar um soro fisiológico, né? Você compra aqueles frasquinhos na prateleira de supermercado, de farmácia. Estou começando para cá. Você vai ter o soro fisiológico. Entrei para cá. Vou buscando o soro fisiológico. Pegar um exemplo aí, clássico, que foi dado. Ó, o que é que está escrito? Solução
fisiológica, né? Então, você está de posse dessas informações. A solução, porque não deixa de ser o quê? Ó, uma mistura homogênea que resulta em uma só fase. E aqui dentro você tem exatamente essas substâncias, né? Solução de cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Olha a fórmula. NaCl. Cloreto de sódio. Olha a fórmula. Água. Então, a linguagem escrita, ela passa para uma transformação química, ó. Uma linguagem química a partir de uma escrita. E aqui está dizendo que é uma solução de cloreto de sódio de 0,9%. 0,9%. Então, olha só o que ele dá. Informações, né? Aqui você tem 100 ml. Um frasquinho de 100 ml. Certo? Dentre outros exemplos que nós podemos citar. As soluções. São várias soluções. Soluções no estado líquida, que é este caso, sólida e também soluções gasosas. Podemos pensar nos 3 estados da matéria. Tudo pizza? Então, o que é isso aqui? É uma mistura. Quando você mistura, você tem uma solução de uma fase. Dentro dessa solução, não dá para você perceber aonde está o sal e aonde está a água, separada como se fosse óleo com água. Que o óleo sobrenada e a água fica embaixo. E aí você consegue visualizar com seus olhos a presença de 2 fases visíveis. Uma amareladinha e a outra incolor, que é a água. Não dá para poder você dizer que é uma mistura homogênea, que resulta numa fase. É a mesma coisa você pegar um copo com água e colocar cascalho dentro. Aí você não vai dizer que o cascalho vai dissolver na água. Não vai ter jeito. Aquelas pedras estarão sempre no fundo do recipiente. Então, você vê água e vê pedra. Quantas fases? 2. Então, não pode ser uma solução, muito menos uma mistura homogênea. Tudo pizza? É a mesma coisa que você pensar assim, água e gelo. Água mais gelo. O que é que você tem? 2 fases. Eu vejo água e vejo icebergs. Pego uma barrinha de gelo, cubinho de gelo em casa, preparo o meu suco e coloco pedrinhas de gelo. O que é que você vê? Aquele suco colorido, né, de acordo com o corante que você está usando, se é uva, se é laranja, se é limão, ponto. E coloca pedrinhas de gelo. O que é que você vê? Pedrinhas de gelo sobrenadante. E a parte de baixo? A parte líquida. Você vai dizer que a água mais gelo é um sistema monofásico? Não. Se não é solução, não é sistema homogêneo. Mas se derreter, Jota, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Se derreter. Então, se você derreter, desmanchar o gelo na água, que de fato ele vai derreter, aí você passa a ter uma solução. Mas enquanto não derrete, não é solução. É igual prego. Você pegar um parafuso e colocar em água. Você tem um sistema de 2 fases. Mas se o prego derreter, mas não na água, tá vendo como é que é as coisas? Você levar para um alto forno de uma indústria, o metal vira líquido, você sabe. Os metais sofrem fusão. Eles são derretidos em líquidos. E esse líquido é colocado em vários moldes e sai o objeto, o formato que você quer. Mas primeiro tem que derreter. Nesse caso, você tem uma solução homogênea, né? Uma mistura homogênea ou uma solução homogênea. Para ser isso, fica a dica, tem que ter, né, uma única fase. E quando fala isso aqui, ó 0,9, significa que de 100% da solução, 0,9 gramas é de, correto? Sal. 100%, aqui é 0,9%.
de cloreto de sódio. Está escrito no rótulo. Acabei de ler e copiei para cá, pegando esses dados. De 100 gramas, né, da solução total, que no caso ele trouxe aqui como 100 ml, de 100 ml preparada a solução, lá dentro eu tenho 0,9 gramas de sal. 0,9 gramas de sal. E o restante para 100 é ela. Ó. Então, você tem uma mistura, olha só, você tem uma mistura de uma só fase, porque todo o sal que você colocou na medida certa está dissolvido aqui dentro, ok? Está dissolvido aqui dentro. Então, eu tenho uma fase. Só que a água é considerado o quê? O que é que a água é considerada? Certo? Solvente. O sal de cozinha é considerado os termos que vamos utilizar daqui para frente. Ó, soluto. Vê se ficou claro. Em uma solução, quais são os termos que formam? Solvente, eu estou considerando a água universal. Soluto, o sal de cozinha. Aí você pode imaginar, Jota, significa que o soluto é aquilo que pode ou que vai ser dissolvido. Mas, lógico. Imagina o sal e o açúcar. Coloca em água, agita. O que é que vai acontecer? Uma dissolução. Uma dissolução daquela parte sólida que você tinha na palma da mão, pegando lá da vasilha. E você mediu uma quantidade de água, que é o solvente. E pegou a concha, né? E deu uma agitada. O que é que você preparou? Uma solução. O que é que contém na solução? Solvente mais soluto. Então, solvente mais soluto, olha o que é que vai dar. Uma solução. Então, daqui para frente, o que é uma solução? A mistura de um soluto mais um solvente. Quem que existe em maior quantidade, pessoal? O soluto ou o solvente? Solvente? Tô chegando. Não escutei a resposta? Solvente, professor? Solvente, cheguei. Agora que eu estou lendo aqui o chat. Beleza. Solvente. Gente, é fantástico isso. Não está escrito, não precisa escrever texto. Quando você vê aqui ó, as concentrações falando por si, ó, 0,9%. De 100, a menor quantidade é o sal. E a maior quantidade é o solvente. Então, ó, o solvente sempre vai existir em menor quantidade. Setinha para baixo aqui, ó. Soluto sempre vai existir, setinha para cima, ó. Significa que vai ter... Opa! Contrário. O solvente sempre vai estar em maior quantidade, para cima. E o soluto vai estar numa quantidade bem pequena. Menos. E o solvente, mais. Certo? Botei setinhas aqui, inversas, para você entender. Mais solvente, menos soluto. Aí eu tenho uma solução. Imagina o contrário. Como é que não vai para dentro do nosso corpo? Imagine eu tendo muito mais sal e pouca água. Aí você toma. E depois diga para mim as consequências no futuro. Ponto. Você já vai imaginar, já vai ver todo um sistema humano de corpo sendo perturbado pela desidratação das células. Células começam a murchar. Igual sal demais quando você coloca na salada. Quando você coloca muito sal, né, na carne, você não está, como é que fala? Temperando. Você está provocando uma osmose. E essa osmose é a perda de água.
por adição de um soluto em grande quantidade. Ao contrário do que eu estou querendo mostrar para você. Aí você está usando técnicas de conservação. Bacalhau, carne, né, o charque, o jabá está lá, seco. Está lá, desidratado. Então, você está conservando aquele alimento. É um sistema de conservação. E a saladinha que você preparou, jogou, não foi pitada. Se você colocou, foi, sabe, mais do que pitada. E aí, o que acontece? Tira toda a água do tomate, do alface, do pepino, do repolho, ponto. Murchou tudo. Por isso que não é aconselhável preparar a salada antes e guardar na geladeira. Para comer daqui 30, 40 minutos, porque a família ainda não está toda. Então, você pode preparar ela, cortar e guardar. Na hora, tempera, coloca na mesa e se alimente. É assim que funciona. Você sabe disso. Osmose, perda de água por desidratação. E a desidratação nada mais do que alta quantidade de sódio no alimento, alta quantidade de sódio dentro da nossa corrente sanguínea, chegando às células e as células respondendo, murcha. Correto? Então, solvente em maior quantidade, soluto em menor quantidade. E, a partir disso, você tem o conceito formado de solução. E aqui, será que isso aqui é considerado uma solução? Não. Ó. Mostrei ainda agora este. Solução fisiológica. Já falamos a respeito. É uma solução. Beleza, tirei. Aí eu voltei com álcool etílico hidratado. Aí você vai dizer que sim. Álcool etílico hidratado. É nas informações e nos ingredientes que constam no rótulo, né? Nós vamos buscar estas informações. Olha só. Álcool, olha a porcentagem. 70%. Então, o álcool etílico, ó, álcool etílico hidratado. Então, hidratado. É uma solução. Álcool etílico hidratado. Aí ele colocou um percentual. Ó. 70%. Então, é uma solução. E o que é que contém dentro dessa solução, pessoal? O que é que contém dentro dessa solução? Água e álcool. Perfeito. Então, ó, já está falando, ó, álcool etílico. Em outras palavras, esse etílico nós podemos chamar assim também, ó. O etanol. E se é hidratado, é porque eu tenho etanol mais água. Então, você tem uma solução de qual estado? Você pode dizer que o soro fisiológico, ó, e o etanol aqui apresentado, o álcool etílico hidratado, você também tem uma solução no estado, ó, líquida. O soro fisiológico é líquido. Eu tenho sólido e tenho líquido. Coloquei os dois em contato, misturou e formou uma só fase. Solução, sistema homogêneo, monofásico, duas substâncias que não se vê a olho nu e nem a nível de microscopia. Então, tem uma solução classificada quanto ao estado físico, líquida. Tudo pizza? E aí? Esse 70% aqui significa o quê? É 70% de álcool ou de água? De álcool. 70% de álcool. Quantos por cento para a água? 30%.
Perfeito! Ó. E aí? O que é que você quer comentar a respeito? 30%. Isso. Água, porque o álcool, ele é o quê, gente? Ele é um agente, né, que vai eliminar, vai combater, vai desinfetar, vai eliminar o vírus, vai eliminar a bactéria, vai deixar a superfície limpa. Se for muito mais água do que álcool, a ação de manter isso, né, limpo, desinfetado, não vai acontecer. Você tem um álcool contrário, uma solução contrária, onde tem 70 de água e 30 de álcool. Não vai surtir resultado. Concorda? Então, eu tenho que ter agora o que eu falei. Tem que ver quem está em maior e menor quantidade. Neste caso, quem é o soluto? Quem é o soluto dos dois? A água. Água e álcool. Aqui 30%, então, olha só. Perfeito. Olha, gente, aonde nós estamos. Falando de água como soluto. E álcool considerado nosso solvente. Parece que é até inacreditável, né? Porque aonde tem água, a gente quer dizer que é solvente. Mas depende da quantidade. Ponto. Mesmo que eu tenha água mais álcool, e a porcentagem maior que é de álcool, você não vai dizer que álcool é o solvente e a água é o soluto. O álcool é o soluto e a água é o solvente. Vai ter casos que o álcool é solvente e soluto. Vai ter casos que a água é solvente e soluto, com quem está misturado, e dependendo da quantidade. Então, aqui o solvente está em maior quantidade. E o soluto aqui, que é a água, está em menor quantidade. E com isso, você tem uma solução, né, de álcool etílico mais água. Uma solução. Olha que interessante. E água mais sal, o sal não pode ser solvente. A água é o solvente e o sal o soluto, o açúcar o soluto, o cimento o soluto, né? A tinta considerada lá um soluto. Aí você tem o solvente, né, que pode ser um tino, a gasolina, o querosene, enfim, vai dependendo da situação. Tudo pizza? Então é isso aqui que fica. E cada álcool vai mostrar uma porcentagem diferente. Esse é o 70%. Perfumes, o álcool vai ser soluto, que vai ter em menor quantidade. E o solvente vai ter, né, a água própria, né, adequada, entre outras essências, vai ter uma outra mistura. Mas ali você vai ter o quê? O soluto em menor e o solvente em maior. Né? E assim vai dependendo da situação e os rótulos que nos informam esses dados. E muitas das vezes você pode pensar que mas na verdade, quando está a observar o rótulo, você tem informações mais concretas. Os rótulos nos diz tudo. Por isso, nós vamos preparar soluções e rotular. Você chega em um laboratório na UFT, do IFTO, da UNIRG, da nossa escola, por exemplo, e lá tem os frascos todos rotulados. Então, o primeiro ponto, né, é que os reagentes estejam rotulados. Por quê? Você chega e lê, antes de tocar. Você leia. Ali tem data de validade, lote de fabricação, tem o nome do produto, tem muita informação, fórmula do produto, enfim, o que é que você quer abrindo? Às vezes você abre e já te cega, já te irrita, te causa alergia. Por quê? As informações estão no rótulo. Para isso. Tá? Então, isso aqui é um álcool etílico hidratado, o soro fisiológico, é isso aí que a gente tem que observar. Aí eu trago aqui outras informações. Isso aqui pode ser considerado também solução, que todo mundo aqui conhece, mais um produto que eu estou mostrando. Pode sim, né? Tá vendo, gente? Tanto que nós temos dentro de casa as coisas que são muito úteis, né? Então, você tem rótulo, ó, tô mostrando aqui, não importa aí, tá? Tô mostrando o rótulo, tem muita informação. Aqui que traz essas informações, as letrinhas pequenas, precisa de uma lupa, né? Para dar uma lida aqui melhor. Mas a gente tem aqui o vinagre de maçã.
Então, mais um produto que pode sim ser considerado. Então, você tem o quê? Vinagre. Vinagre. E o vinagre é considerado uma solução. E o que é que tem de composição no vinagre para ser considerado solução? Que o álcool etílico nós tiramos os constituintes, álcool e água. E a porcentagem de cada um e classificamos solvente e soluço. Top! Agora, eu estou trazendo o vinagre. O que é que tem de composição? Porque vinagre é o nome, né? Usual. Vinagre. Igual bombril. Na verdade, é palha de aço. Aí você tem vinagre. Mas o que é que tem aqui dentro do vinagre? As substâncias. Pode falar? Água, maçã e a fermentação. Água, maçã e a fermentação. Aí, a maçã que foi usada, né? A água que foi usada, fez um processo de fermentação, utilizando aí bactérias, né? No final, essa maçã, essa água, resultou em uma substância de sabor. Pode falar. Qual o sabor do vinagre? Fechou? Isso. Olha o que é que nós temos lá. Exatamente o que o Murilo escreveu. Ó. Ácido, ácido. Olha só o nome do ácido que está lá dentro, que foi extraído da maçã. E estas informações, elas estão no rótulo. Elas estão no rótulo do produto. Tá? O fruto aqui foi maçã. E aí, a gente vai analisando que existem todo um sistema aqui de ingredientes, né? Não contém glúten, água potável, fermentado. Olha aí como você falou, viu? Estou colocando uma lupa aqui para poder ler os rótulos. O rótulo. Ingrediente, água potável, fermentado, acético da maçã. Olha aí. Aí tem conservador, que tem que conservar essas características, tem a temperatura. Gente, é lindo demais. Ó, ácido etanóico, extraído da maçã. E qual é o sabor de um ácido? Azedo. Qual é o sabor de um ácido? Azedo. E o que é que ele misturou? Água. Quem é responsável pela acidez? Aí depende das moléculas, das coisas. Então, o ácido, ó, o rapaz que é responsável pela acidez é o hidrogênio H+. Olha só. Nós trabalhamos o quê? Ligações químicas, né? E nós discutimos isso em anos anteriores, que o hidrogênio tem carga positiva. Então, o limão, né? As coisas que são ácidas, que são azedas, então a gente sabe que tem um teor, uma concentração de hidrogênio. E essa concentração de hidrogênio é o que determina a acidez. Tem que ser uma acidez que o nosso organismo possa receber. Porque senão, meu amigo, pensa aí numa acidez que você já teve de estômago. Pensa. Enquanto eu escrevo que ácido etanóico mais água. E aí você tem o quê? Vinagre. Quem é o solvente e quem é o soluto aqui nos dois? Enquanto você pensa aí. Quem? Solvente, o ácido e a água soluta. O solvente, o ácido, e o soluto, a água. Agora depende, né? Depende de quê? Depende desses valores que a gente não buscou no rótulo. Mas daria para pensar sem valores também, dependendo da substância. Se, é igual o sal, se tiver muito sal, você vai sofrer com osmose das células. Ponto, desidrata. Dos dois aqui, quem é que não deve estar em maior quantidade? O ácido. O ácido. O O ácido. ácido absoluto. Então, aqui você vai ter, o ácido vai ser considerado o quê? Soluto. Soluto. E a água vai ser considerada solvente. Até pela questão fisiológica que nós estamos falando do organismo. Então, ó, água e ácido. Se tiver muito desse,
dentro do nosso corpo pelos alimentos que a gente ingere, né? Que eu não estou falando só do vinagre, que é ácido, e os outros alimentos, o alface, né? As frutas cítricas, de um modo geral, tem vitamina C, né? Tem vitamina C. Laranja, limão, lima, melancia, alface, cebola, e as bebidas, e as comidas sólidas, líquidas, que a gente, gasosas, né? Os gases que são de origem ácidas. Tudo isso aqui dentro vai causar queimação, que é chamada de azia, vai para o estômago, lá dentro já tem o ácido clorídrico, que é o suco gástrico, que atua nas proteínas, e vem a úlcera, se não tratar, da gastrite. Tudo em função da acidez. Agora, deixa-me colocar uma lupa e ver a porcentagem desse cara. Para a gente tirar aqui algumas outras informações. Que diz assim, a porcentagem, tem tantos por cento. Deixa eu pegar uma lupa aqui, que eu não estou... Deixa eu girar, de repente está para outro lugar. Tá ruim das vistas, viu? O Jotinha já tá ficando velho. E aí as vistas não tá ajudando, cara. Produzido na cidade tal, endereços, dados, né? Mas não tô conseguindo enxergar a porcentagem. Me ajuda. Achei. Acidez, 4,0%. Um númerozinho bem pequenininho. Vamos ver se vocês conseguem aqui, né, de longe, me acompanhar na segunda linha. Aqui assim, ó. Acidez volátil, 4%, certo? Vem aqui abaixo da unha aqui, ó, do dedo, ó. Ok. 4%. Então, significa que o vinagre, olha só, 4% é o teor. De quê? O teor de acidez. Então, é aqui, é onde a gente está falando do hidrogênio, 4%. Então, por aí você já tira suas conclusões. Ó. Se tem 4% de ácido nesta solução, né? Ou do famoso vinagre, 4%. Quantos por cento de água? 96. Isso, top, top, top. Olha só o que é que você tem de água, ó, 96%. Por isso que é um solvente, ó. Matou a paca, ó, 96%. E do ácido nós temos aqui 4%, ó. E somando sempre a gente puxa os 100% quando trabalha com porcentagem. E aqui, ó. Então, ó, realmente, 96, como se fosse assim, 96 ml de água e 4 ml de ácido. Mede essas quantidades e prepara esta solução, rotula e faz o engarrafamento. Aí depende agora, 4%, depende de quê? Da capacidade do frasco. Posso determinar 4% em cima de quanto? Aí vamos ver qual é a capacidade, dá uma olhada. Quantos ml? 750. Pronto, então bora fazer a continha. Então, quando eu tiro essas informações aqui, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o estudo de soluções, viu? Está muito bom, muito bom. Então, olha só, eu tenho 4%, posso escrever o quê? 4%. É a matemática, né? 4%. Eu troco pelo vezes, de 750 ml da solução, que é o frasco todo da solução, né? É o frasco todo da solução que você acabou de ver aqui, ó. Beleza? Então, essa capacidade aqui é de 750, que nós temos aqui de vinagre. Agora, vamos lá. 4 vezes 750, quem fez me ajuda. 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 28 e 2, 30. Né? Deu 3.000 por 100. Aí você corta 2 zeros lá, 2 aqui. O que é que foi que sobrou? 30 ml. De quem? 30 ml de quem? De ácido. Correto. Ó, 30 ml de ácido. E aí a matemática restante deu quanto de água? 720.
Perfeito. 750 é o total. Você tira 750 o ácido encontrado. Olha só, gente. E aí você tem 720 ml, mas é de H2O. O que corresponde aqui a 96%. Dá o mesmo jeito. Se você andar para lá e para cá com a matemática, você vai ter via de mão dupla. Vai e vem, o resultado é fidedigno. Então, o que acontece? Você tem isso aqui. Cuidado, hein? 30. Aí você quer sempre puxar 100, dizer que tem 70 de água. E não é, porque você depende da capacidade aqui, ó, do frasco. Se fosse 100, estava certo. Igual nós mostramos aqui, o soro fisiológico, né? Que realmente é 0,9% do soro, mas o 100 aqui já se resolve, né? É 100. Então, fica fácil a conta. 100, 100. O que tem já é soluto, e o que falta é o solvente. Agora aqui o frasco do vinagre, né, da solução aqui, mostrou 750. Calcula em cima desse volume, 30 de ácido. E o restante? 720 é de água. Então, mede-se 720 ml de água destilada, que é uma água sem sais minerais em laboratório, né? A gente, em laboratório, tiramos o sal da água, da torneira que vem lá do rio, ou do córrego tal. Dentro do laboratório, a gente purifica, a gente tira todas as impurezas da água. E essa água ela é usada muito em análise laboratorial. Por quê? Para não dar interferência nos exames. É uma água destilada. Não tem sal. Se tiver, tira. Então, destila uma vez. Ainda tem? Tem. Destila pela segunda vez. Aí ela passa a ser bidestilada. Ela não vai ser destilada pela terceira, pela quarta, pela quinta, não. Uma ou duas. Para. Ela está pura. O que é água pura? Sem sais minerais. É o mesmo que dizer água destilada ou bidestilada. São águas que não servem para ser tomadas, bebidas, porque não tem sais minerais. E o nosso corpo precisa. Precisamos de uma água mineral. Olha outro exemplo de solução. Água mineral. Garrafinhas de água mineral. Já está falando água mais minerais. Água, solvente. Professor. Minerais, soluto. Cadê o rótulo? Aí você vai analisar que tem os minerais. Cálcio, zinco, magnésio, potássio, né? Sulfatos. Vai ter vários desses ingredientes lá. Tudo pizza, sódio. Aí você vai ver toda essa composição dos minerais. Por isso que a água é mineral. A água potável também tem minerais. Só que é uma quantidade pequena já na própria natureza. E a água mineral, ela é retirada da fonte e adiciona-se outros minerais. Por isso que a gente fala água doce. E, na verdade, nunca foi doce. É doce no modo de dizer que não contém sais minerais. Quando você desce para a região nordestina, ou para a região sudeste, onde está o mar, você vai perceber que o sabor da água, ela já não é como da torneira de nossas casas agora. Você vai dizer que é uma água mais Salgada. Salgada. Porque vai dizer assim, existe uma quantidade de sal maior. Água salobra. É como se você estivesse tomando uma água do coco. Ela é mais salgadinha do que a água da torneira. Por aí você tira o teor de sal. E essa quantidade de sal em grande quantidade, eu vou dizer para vocês aí que a gente classifica elas como água dura e água mole, tá, gente? Existe a água dura e a água mole. Dura não é dura, sabe? Gelo, não é isso. Água dura é aquela água que às vezes eu podemos estar recebendo direto da BRK, essa água, que quando você coloca naquele recipiente de você fazer o cafezinho do dia a dia, começa a manchar por dentro, tipo uma nódoa. Já percebeu isso, pessoal? Fica um anel por dentro, assim, marcado, parece que é o limite de água que você usa todos os dias.
Vê se acontece aí com vocês. Uma chaleirazinha, um recipientezinho de alça de madeira ou de plástico que você coloca para aquecer a água, para tomar o chimarrão, para ferver uma água, fazer o café, um chá, enfim, exatamente, né? Acontece. E dentro está manchado. Não é que está sujo. Você passa o bombril, a palha de aço, e não tira, mas fica aquela nódoa. É água dura. E o que é essa água dura, Zé? É ter muito cálcio, muito magnésio na água, que vem pela tubulação, as nossas casas. E aí não é uma água saudável. É uma água que nos deixa, às vezes, até desidratado com água em casa. Porque é uma água que tem um teor de sal a mais. E não é o sódio, é o magnésio, é o cálcio, é zinco, é sulfato. Quer ver? Depois vocês pesquisam aí, em um tempo de vocês, sobre água dura. Qual a composição da água dura? Aí o Google vai jogar para você essas informações. Tudo pizza? Então, estamos aí. Em linhas gerais, ficamos assim, ó. Uma solução, ela é formada por soluto e também por solvente. Soluto e solvente. Lembrando que soluto existe em menor quantidade, solvente em maior quantidade. Certo? Aí, com isso, você tem uma solução. E a solução também pode ser classificada como uma mistura homogênea. Vou fazer uma pergunta para você dizer se é verdade ou falsa. Um sistema de uma fase. Toda mistura é uma solução? Não? Não. Não. Toda mistura é uma solução? Não. Agora vou fazer a segunda pergunta. Toda mistura, toda solução é uma mistura? Sim. Sim. Exatamente aí, ó. Fechou aí, ó. Entende? E toda solução é uma mistura. Mas nem toda mistura exatamente. Nem toda mistura é uma solução. Nem toda mistura é uma solução. Como assim? Nem toda mistura. Isso é importante para fazer análise. Nem toda mistura é uma solução. Você pode ter duas ou mais fases, certo? Você pode ter duas, você pode ter mais fases. Porque se é duas fases, você consegue visualizar o que está em cima e o que está embaixo. Ou pode visualizar o que fica embaixo e a parte de água submersa. Ele submerso na água. Então, você pode ter esses dois casos aqui sendo considerado que é um sistema heterogêneo. Vai ter duas ou mais fases. Certo? Por isso que eu não posso afirmar. Toda mistura é uma solução, porque eu posso cair nessas heterogêneas. Mas a certeza é que toda solução é uma mistura. E aí, de que tipo? Uma só fase. Mistura homogênea. Sistema monofase. Top, né? Tranquilo. E dentre as soluções, elas são classificadas quanto ao estado físico. E a primeira que a gente trabalhou foi uma solução líquida. E quais são os exemplos aqui que a gente pode colocar? Foi o vinagre, olha só. Foi também o álcool etílico, né? Organizando os fatos aqui, né? Álcool etílico. O que mais? Solução fisiológica, solução de soro
né, fisiológico, dentre várias que você pode buscar, fisiológica e etc. Isso é considerado aqui, ó, solução líquida. A solução líquida, você está vendo que eu posso ter, ó, sólidos mais líquidos. Vejam isso. Isso eu estou falando só de solução líquida. Posso também ter o quê? Líquidos, líquidos mais quem? Mais líquidos. Entende? Que aí você pode ter o estado sólido. Quer ver o exemplo aqui, ó? Ó, o vinagre, olha o que é que ela é. Ó, o que é que tem no vinagre? Você sabe que tem a água, só fazer um caso. A água é líquida, mas o ácido, que também é líquido. Então, o que é que eu tenho aqui? Duas substâncias de natureza líquida. Entendido, gente? Do mesmo jeito tem o álcool etílico. Eu tenho o álcool etílico. Olha a fórmula do álcool. O álcool etílico. Ele é líquido. Você pode ir na bomba de combustível de um posto, né? Que você vai encontrar lá etanol para abastecer o veículo, a moto. E tem a água com uma outra composição. Então, álcool e água são dois constituintes líquidos. E o álcool de prateleira de farmácia e de supermercado é o que a gente já mostrou. É um álcool etílico hidratado. Ou etanol mais água. Tudo pizza? E aí, se você pegar o soro fisiológico, que está aqui, aí você tem o sólido, que é o cloreto, que ele é o sal, mais a água, que é outra substância de natureza líquida. É isso que eu quero mostrar dentro da solução líquida. Por eu falar solução líquida, não quer dizer que só vai ter líquidos misturados entre si. Não. Eu posso ter o sólido dissolvido na água. E posso ter dois líquidos também sendo misturados, como é o caso aqui citado. Certo? Então você cai nisso. Cloreto de sódio é um sal. Existem sais. Gente, existem vários tipos de sais. É uma classe de compostos inorgânicos muito grande. Tem sal preto, amarelo, azul, branco, lilás, laranjado, enfim, vários tipos de sais e de vários tipos de cores. Daí, aquela aula que nós tivemos de modelos atômicos, quando trabalhamos o modelo de Bohr, os fogos de artifício. Por isso que o céu fica colorido quando se estoura aquele foguete. Porque cada sal tem uma cor, chamamos de espectro, né? Esse espectro são aquelas linhas coloridas que aparecem no céu, em função dos sais. Não é que a gente pinta eles, não, sabe? É uma questão de extração natural. Tá? Como tem vários tipos de rocha, vários tipos de pedras preciosas, existem vários tipos de minerais também. E esses minerais são utilizados para formar esses sais que nós temos para aplicar na lavoura, para poder a gente se alimentar, alimentar o gado, jogar, né? Até mesmo para corrigir determinados tipos de situações da terra. Estou falando do calcário. Que muitas vezes o agricultor, o fazendeiro, vocês, né? Tem terra, tem fazenda, vocês sabem o que é plantar em um solo ácido, que a planta não desenvolve. Então, tem que chamar engenheiro, agrônomo, corrigir o solo com a aplicação de calcário. E aí, quando você prepara a terra e aplica a semente, você vai ter uma boa colheita. Pode crer. Então, o que acontece? É a aplicação desses produtos no dia a dia. Então, ficamos por aqui. Tá? Na próxima aula, eu venho com solução sólida e solução gasosa. Aí a gente fecha essa primeira parte da classificação quanto ao estado sólido, o estado físico. Tá? A gente contextualizou hoje as soluções, demos vários exemplos, calculamos algumas coisas, foi bacana, né? E depois finalizamos com o início de uma classificação
quanto ao estado físico das soluções. E que tipo de soluções ficariam para a próxima aula, Jota? A sólida e a líquida. A gasosa. Sólidas, já deixo para vocês as ligas metálicas. E gasosas, o ar atmosférico. E aí a gente volta e depois escreve no quadro e disponibiliza para vocês. Tá bom? Um abraço, uma boa aula. Obrigado por estar aqui comigo. Uma manhã de 1 hora de aula, praticamente, nós tivemos, né? Quase isso. E rendeu, né? É isso que faz a manhã da gente ficar mais colorida, mais animada. Vocês de lá e eu de cá, né? Despeço e um bom intervalo para que a gente retorne aí nas próximas aulas. Tchau. Vou disponibilizar depois a aula gravada lá para vocês, no Class e no YouTube lá para vocês. Certinho? Tranquilo. Valeu, professor. Falou. Valeu. Tchau, tchau para todos, viu, gente? Um abraço. E professor, Opa, Boa diga. serviço aí pra você. já